Bom dia de salvação em Cristo Jesus, que a paz de Cristo habite em ti, né, no teu lar, no teu trabalho, por onde você for e por onde você andar, né? Compartilhar aqui a palavra do Senhor Jesus, né, que, assim, é o nosso alimento, né, o nosso combustível, né, ele que nos dá a força necessária que nós precisamos, né, nós precisamos nos alimentar dessa palavra a cada manhã, né, vivenciar, ter um encontro, né, sobrenatural. Eu costumo falar na minha igreja, né, ter um tete-a-tete com o Senhor, né, palestrar, né, pela manhã, para que nosso ânimo, né, venha a ser renovado, a nossa força, a nossa alegria, pois a nossa alegria vem do Senhor Jesus. Amém? Então, para isso nós precisamos, né, estar cheios da palavra do Senhor. Precisamos, né, estar vivenciando com alegria, recebendo, nos regozijando, né? Eu hoje especialmente, né, eu sou muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né, por tudo que Ele vai fazer. Passei um longo período, né, desde a pandemia, quando foi liberado, né, assim, que meu filho trabalhava como jovem aprendiz no Barradó. Aí depois da pandemia, quando começou a pandemia, né, dispensaram, mas assim, antes do término do contrato, mas pagaram tudo direitinho, indenizaram, ele recebeu tudo, depois ele ficou recebendo aquele benefício, né, que o nosso presidente, né, Bolsonaro, né, deu ao povo, né, ele ficou recebendo também. E depois, né, que foi cortado, né, que houve a mudança de tudo, né, eu comecei, né, já um propósito mas mesmo quando estava para Deus, né, abençoar meu filho, abrir uma porta, um trabalho para ele, assim, foram muito tempo orando, né, e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, né, já tem um mês que meu filho está trabalhando e eu já tinha um propósito de, quando eu me aposentasse e morar em Saquarema, perto do meu irmão, né, que nós somos muito ligados, e também porque eu tenho um projeto lá, né, graças a Deus, Deus me abençoou com uma propriedade também, né, e eu desejo do meu coração morar naquele lugar, né. Não é área de praia, é área rural, porque eu gosto de roça, gosto de fazer horta, de mexer com a terra, gosto de criar galinha, né? Essas coisas todas. E então, se meu filho também estivesse trabalhando aqui no Rio, seria complicadíssimo, porque ele não ia querer largar o emprego, né, para me acompanhar, e ele é meu filho caçula, solteiro, né? Eu sou muito grata a Deus, né? Porque, assim, claro, com a ajuda do meu irmão, que meu irmão está lá constantemente, né? E ele, assim, conseguiu, né, um trabalho lá, já está um mês trabalhando, graças a Deus, né? Em fábrica, né, área de produção, mas isso não importa. Que seja o trabalho que seja, é digno, é honesto, é carteira assinada, com os direitos trabalhistas adquiridos, isso é que importa. Entendeu? Porque buscar em primeiro lugar os reinos dos céus e a sua justiça, que as demais coisas o Senhor o acrescentará, né? Que eu tenho buscado ao Senhor, né? Eu tenho orado, tenho pedido, tenho chorado, tenho intercedido, que eu sou chorona, entendeu? E Deus ouviu a minha oração, Deus ouviu o meu clamor, né? Porque é um tempo determinado para todas as coisas entre os céus e a terra. E Deus me abençoou, e abençoou duplamente, né? Porque Deus me usou para um irmão, né? E ele trabalhava desde há muito tempo, trabalhando só sem carteira assinada, de biscate, né? Aquela coisa toda. E ele ontem, né, me falou, né, que ele conseguiu um trabalho de carteira assinada, né, em meio a esta crise, assim, meio Deus, assim, abençoou, e eu estou, assim, duplamente grata ao Senhor e feliz, né, porque o Senhor tem abençoado, né, os meus irmãos, aqueles que eu oro, que eu intercedo, também ele tem um projeto, né, que Jesus vem abençoar o projeto dele, da esposa dele, né, porque Deus é fiel em todo o tempo.
Basta tão somente que nós creiamos e perseveremos, né? E perseverar em buscar, né, a sua presença, em se encher, né, em orar, em interceder. A sua ida ao monte, né, a sua caminhada não é em vão, não é em vão. Então, eu estou grata a Deus porque, assim, o neto da minha irmã, né, tá visitando também, né, é simpatizante, né, ele se conscientizou que de vez em quando tem que buscar, né, tem que ouvir uma palavra que é muito bom, né, e eu fiquei extremamente feliz, porque, né, eu tenho aqui orado, escutado louvores, intercedido por esta família, por este lugar, né, alcançou um casal, né? Eu já estou feliz demais, estou feliz demais. Assim, é visitante, mas eu estou feliz, já quebrou aquela barreira, aquela resistência, né? É simpatizante, gosta de ouvir os louvores, gostou de ouvir a palavra. E Deus é fiel em todo o tempo, né? Basta tão somente que nós creiamos e persevere em oração. Persevere na busca. Ai, está demorando, continua. Ah, estou assim, continua. Não olhe para trás para não virar uma estátua de sal, igual a mulher de Ló. Olhe para o alvo, olhe para a frente, continue e persevere, né? E quando tiver um tempo assim, lê a palavra, porque é a palavra que nos alimenta, é o Senhor que nos abre a mente, o entendimento para entender o que Ele quer falar conosco, porque fechado é um livro, né? Mas aberto é a boca de Deus falando conosco. E basta você pedir ao Senhor, né? Senhor, dá-me discernimento, entendimento da Tua palavra, porque eu fiquei quase uma semana, toda vez que eu abri a Bíblia é fechada, né? Porque eu não fico com a Bíblia aberta. Eu estou lendo agora, estou meditando, a Bíblia está aberta, mas depois que eu levantar daqui, eu vou fechar a Bíblia e vou fazer minhas atividades do dia, né? Então, Deus, toda vez que eu abri a Bíblia, não estava marcada, que eu não marco, né? Eu marco assim, escrito, né? Marco a data. Quando aqui eu botei aqui, ó, jejum pela nação, 27/10/22, eu marco essas coisas assim, mas não marco assim, boto o marcador, aquela palavra que eu quero ler, não. Não é o que eu quero, é o que Deus quer falar comigo. Então eu abro a Bíblia assim aleatoriamente, peço ao Senhor para falar comigo, peço ao Senhor para responder a minha oração, mesmo que Ele não fale naquela palavra, mesmo que seja mel, que seja fel, que o Senhor fale comigo. Eu quero ouvir Deus falar comigo, seja da maneira que for, eu quero ouvir a voz de Deus. Amém? Então, né, eu queria testemunhar isso para os irmãos, né, que têm colaborado comigo no meu canal, têm me assistido, né? Estou vendo que meu canal tem subido, né? O YouTube tem me mandado recap semanal, né? Tem tido um público maior, e eu glorifico ao Senhor Jesus. Quando tiver alguma causa que você achar impossível, que achar difícil, precisar da minha oração, né? É só botar nos comentários, né? Que eu vou estar orando, né? Por você, pela sua família, né? Por todos aqueles, né? Que precisam, porque a oração é a chave da vitória. A oração que abre portas, é a oração que move o coração de Deus. Mas a gente não pode também ficar, né? Irmã, ora por mim, irmã, ora por mim. Nós temos que buscar. Nós temos que aprender a palestrar com Deus. Se você criar esse vínculo e ter essa intimidade com o Senhor, Ele vai falar contigo também, da mesma maneira que fala comigo. Amém? Agora a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, eu teria que ler o 3 para os irmãos entenderem. Mas eu acho que eu vou ler o 3, aí mais tarde eu gravo outro vídeo, né? Porque a palavra fica muito longa. Aí depois eu vou gravar aqui o 4, porque essa palavra aqui é muito importante, né? Porque eu abri a Bíblia, né? Tá o capítulo 3 e o capítulo 4. Então, para você entender, você tem que ler o anterior, antes, né? Deus te deu uma palavra. Aí você tem que ler o antes, a palavra e o depois, para você entender ali o contexto, o que Deus quer falar.
tá bom? Amém? É dessa maneira que eu leio, entendeu? Que Deus fala comigo. E eu estava falando, né, uma palavra que Deus me deu, uma semana assim, direto, está em Ezequiel 47, o 46, que fala do... Deixa eu até verificar aqui para me falar, mas é Ezequiel 47. Ali falava do holocausto. Eu falei, Jesus, mas hoje em dia nós não fazemos holocausto. Me dá o entendimento, me dá o discernimento, né? E Deus assim me revelou, né, através da palavra, abriu a minha mente, meu entendimento, que o holocausto que ele estava se referindo ali, no tempo de hoje, é a nossa oração constante, porque o fogo no altar não pode se apagar. Como é que e nossa oração, a nossa busca, a nossa oração é como brasa, entendeu? Então o altar está sempre aceso. O altar nunca se apaga, nunca se apagará. Quando você faz o seu devocional todos os dias, quando você tira qualquer hora do seu dia para você ler uma palavra, para você fazer uma oração, não pode de manhã, que é muito corrido, né? Está cansado, estuda. Procura uma horinha do seu dia para estar, né, pelo menos lendo um versículo, ouvindo a palavra. Você bota o fone no ouvido, né? Está na condução, vai ouvindo. Amém? Que Jesus abençoe, tá? Teu dia, tua vida. Eu vou falar aqui do capítulo 3, que fala da cura do aleijado, né? Amém? Aí se ficar longa, eu vou falar do 3, aí depois, mais tarde, aí eu gravo 4, né? Amém? Glória a Deus. Porque também eu vou sair, né? Tenho que molhar as plantas, tenho minhas obrigações. Aí mais tarde, aí eu gravo aqui o 4 e para continuação, para um entendimento melhor dos irmãos. Amém? Capítulo é Atos 3. Tem o título, A Cura do Aleijado. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entrava, a qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Deu uma ordem, né? E tomando-o pela mão direita, e levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? É uma indagação que ele faz para o povo, né? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vos entregaste, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis. Sim,
A fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmão, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério, pela presença do Senhor, e enviei-lhe a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram também, predisseram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Presta atenção nesse versículo 25 de Atos 3. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Nós fazemos parte disso. Nós somos descendência de Abraão. Tome posse dessa palavra. Ressuscitando Jesus a seu filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisto vos abençoasse no apartar e cada um de vós das vossas maldades. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhosa essa palavra. Deus está falando conosco, né? Essa promessa que Deus fez a Abraão, ele fez para mim e para você, né? Basta tão somente que creia, como Pedro e João falou, né? Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que tenho, né? Eu vos dou. Levanta-te em nome de Jesus, o Nazareno, né? E ele levantou, né? Pedro estendeu a mão para ele, né? Ele estava ali já há vários anos, né? E no tempo de Herodes, ali aquele povo todo que governava a nação ali, quando a pessoa era coxo, era cego, eles davam uma capa, assim como se fosse uma autorização para eles mendigar, para eles pedir. Não podia mendigar de qualquer jeito, não. Tinha que ter autorização, tinha que ter aquela capa. Aquela capa era como se fosse a licença para eles, né, poder pedir a esmola, para eles mendigar o pão, né? Mas basta tão somente que creia, né? Davi fala, né, no Salmo, né, que não viu um justo mendigar o pão, né? Filho de Deus, né? Aquele que crê mendigar o pão. Porque o Senhor diz que alimenta, né, as aves do campo, que não ceifa nem trabalha, né? Imagine nós que somos criaturas, né, criados por Ele, somos a sua imagem e semelhança. Ele cuida, nós é que rebelamos, que nos afastamos da presença de Deus, nós que não estamos debaixo da obediência. Porque o que o Senhor quer de nós é a obediência, é a adoração, né? Ele fala ali em Êxodo, né? Ali no Velho Testamento, quando ele começa a dar a lei ali, né, e tudo, ele fala, ele só quer que você o adore como o único Salvador, como que não há outro Deus diante de ti, entendeu? Basta tão somente que nós creiamos. Para nós seres humanos que já estamos uma raça caída, né, decaída, cheia de pecado, de lascívia, de tudo, é muito difícil você
quando você não nasce dentro do Evangelho, não é criado dentro daquela palavra, e mesmo quem é criado dentro do Evangelho conhece a palavra, né? Acaba se rebelando, né? Você vê, Sansão foi escolhido desde o ventre do Senhor. Ele acabou se rebelando, né? Fez muitas proezas, fez muitas coisas, segundo a vontade do Senhor, porque ele foi chamado desde o ventre, né? Mas no final, no meio da caminhada, né? Ele se contaminou, mas no final ele se converteu de verdade, né? E ele mesmo morreu, né? Pela causa, né? Pela desobediência. Aí foi que ele foi entender, né? E o profeta também que foi escolhido, né? João, né? João, filho de Zacarias, João Batista. Esse ele morreu pela causa. Ele foi degolado, né? Cortada a sua cabeça. Mas ele não retrocedeu, ele prosseguiu até o fim. Ele não retirou uma só palavra do que ele disse, porque ele falava a verdade. Entendeu? E a verdade muitas vezes dói, quer dizer que passar maquiagem no pecado. E é isso que Deus não quer, entendeu? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque Ele é fiel. Ele sabe que nós somos falhos, que nós somos pecador, mas quando nós confessamos Jesus, confessamos nosso pecado, que nós nos convertemos de todo o coração, né, que diz, vem como estás, mas não permaneça. Ele começa a nos limpar, tirar os carrapichos, né, tirar aqueles pensamentos torpes, a lascívia, né, a gulodice, a glutonaria, né, os hábitos do mundo. Ele começa a tirar, você não sente mais prazer nas coisas do mundo. Assistir uma novela profana, entendeu? Isso não faz parte mais da sua vida, do plano que Deus preparou para você, né? Assistir filme pornô, praticar atos insanos, né? Contra teu próximo, contra teu irmão, a falta de respeito, né? Contra uma mulher, contra uma senhora, contra uma jovem, né? Do sexo oposto, isso já não faz parte. As tuas vestes, né? Se você é um homem, né? Geralmente o homem se tatua, a mulher também, né? Mas aí Deus, é como se você, as velhas coisas, aquilo, quando você desce as águas batismais, né? Mesmo que você esteja teu corpo todo tatuado, né? Mas você não tinha conhecido a palavra, então Deus te perdoa, aquilo não é nada, porque você é uma nova criatura. Quando você desce nas águas, né, que confessa Jesus como teu único Salvador, a velha criatura, o velho homem profano, né, mentiroso, ladrão, prostituto, né, tudo aquelas coisas que são relacionadas, está sepultado ali. Quando você levanta das águas, você está lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então aquelas coisas já não te pertencem mais. Amém? Só até aqui, né? Que eu vou fazer outras coisas. Amanhã, ou mais tarde, eu continuo aqui em Atos 4, né? Que é a continuação dessa palavra. Porque Deus é fiel o tempo todo. E Ele tem cuidado de mim, de você. E vai continuar cuidando, né? Que você leia a Bíblia, né? Faça o teu devocional diário, crie o hábito de palestrar com Deus, porque é muito bom, muito bom. Ele é o meu psicólogo, Ele é meu médico, eu digo que Deus é meu tudo, né? E tudo que eu faço, ou de bom ou de ruim, né? Porque eu não sou perfeita, eu estou incluída, eu sou falha, sou pecador, sou pó e cinza. Eu sempre falo isso para Deus na minha oração, porque eu tenho consciência que eu sou um ser humano e a minha carne tende para o pecado. Eu não vou dizer que eu sou santa, entendeu? Eu luto contra a minha carne, porque o Espírito milita contra a carne. Eu luto contra a minha carne para permanecer, né, no caminho, permanecer alicerçado, entendeu? É uma luta diária, é constante, mas você tem que vencer. Mas com Jesus nós conseguimos vencer. Quando nós tomamos posse da palavra de Deus, nós vencemos a carne. Amém? Jesus te abençoe. Abençoe o teu dia, a tua casa, a tua família, o teu trabalho, os teus celeiros principalmente, né? E você esteja pronto, né? A ouvir mais.
e a falar menos, porque nós pecamos mais porque nós ouvimos pouco e falamos demais. Que Deus venha, né, te abençoar. Amém? Deus seja contigo. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glorifique esse Deus que é fiel em todo o tempo. E a sua fidelidade dura para sempre. Dá um likezinho, compartilha essa palavra. Tem alguém precisando. Tenho certeza. Glória a Deus.